Você já ouviu falar em Ostara? É o sabá do equinócio de primavera, um momento em que dia e noite possuem a mesma duração. A terra desperta em flores, equilíbrio e fertilidade. Hoje nós vamos falar dos mitos, práticas e símbolos desse festival mágico da roda do ano. Olá, olá, as bruxas estão soltas? Eu sou o Fábio Jim, para quem não conhece, e nesse vídeo nós vamos estar falando do sabá de Ostara. Continuando aqui nossa série de vídeos falando de cada sabá da roda do ano. Como de costume a gente começa falando um pouco da pronúncia. E eu sempre gosto de lembrar que como o meu primeiro vídeo foi do sabá de Samhain, que muitas pessoas costumam usar uma pronúncia que não é muito usada, então naquele vídeo eu dei um pouco mais atenção sobre a pronúncia. Mas os demais sabás não tem tanto esse probleminha de pronúncia, tá? Você pode falar abrasileirado mesmo, Ostara, mas eu já vi pessoas falando Ostara, Ostara e Ostara. Mas como eu sempre defendo, você pode falar a forma abrasileirada Ostara, que tá tudo certo. O nome tem origem da deusa germânica Eostre, associada à aurora, à fertilidade e ao ciclo da primavera. Os símbolos do sabá de Ostara são o equilíbrio entre o dia e noite, já que se trata de um equinócio. Eu vou explicar daqui a pouco. Para quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo e não viu os anteriores, eu vou explicar um pouquinho sobre o equinócio, mas também é sobre renovação da vida e fertilidade, principalmente da terra. Ostara é um dos sabás menores, então eles estão ligados ao ciclo da terra e é a comemoração do equinócio de primavera. O que é um equinócio para você que chegou agora e não sabe do que se trata? Como a gente sabe ou deveria saber, a Terra é redonda e ela vai girando. Conforme ela dá um giro em si mesma, é um dia, né? E um giro em torno do Sol é um ano. Só que conforme ela dá esse giro, ela tende a dar uma inclinada em determinados pontos do ano. E vamos supor que essa luz aqui, deixa eu até pegar aqui meu ovo de dragão para dar esse exemplo, que também, né, como um dos símbolos desse sabá é os ovos, mas já vou falar já, mas não de dragão, mas eu coloquei aqui só para ilustrar. Vamos imaginar que esse ovo de dragão é a Terra e vamos imaginar que ela é redonda. Conforme ela inclina, ó, você pode ver que essa parte aqui vai estar iluminada, certo? E essa aqui não vai estar recebendo luz, não essa aqui pelo menos, né? Então conforme ela gira, isso aqui dá um dia, né? E conforme ela gira em torno do Sol, é um ano. Depende da época do ano, ela pode estar um pouco mais inclinada, um pouco menos inclinada. Então, quando ela está mais inclinada assim, essa área aqui recebe menos sol e, portanto, menos calor, então costuma ficar mais gelada. Então, quando ela está inclinada dessa forma, aqui é inverno ou outono, né? Enquanto aqui, essa área aqui de baixo, o hemisfério sul, né? Hemisfério norte, a parte de cima, hemisfério sul, a parte de baixo do planeta. Então, o hemisfério sul recebe mais calor, mais energia, portanto, fica mais quente. Então, a gente está aqui no verão e primavera. Conforme ela faz isso daqui, essa parte aqui acaba recebendo menos luz, menos calor e essa mais. Então, aqui no hemisfério norte vai ser verão e primavera, enquanto aqui no hemisfério sul vai ser outono e inverno. Uma coisa que é muito bom lembrar, principalmente para nós aqui do Brasil, é que a linha do Equador quase não tem tanta diferença. Se você reparar, tanto inclinada aqui quanto inclinada aqui, essa parte não recebe tanta diferença. Então, normalmente, países mais próximos da linha do Equador sofrem menos com essas inclinações da Terra, que é o que a gente chama, inclusive, de países tropicais, né, que estão no trópico. E costumam ser calor o ano inteiro, né? Ao contrário dos polos, por isso que tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul acaba sendo muito gelado por naturalmente já receberem menos luz, enquanto o meio costuma receber mais luz. E nós, que estamos no Brasil, estamos próximos da faixa do Equador. Por isso que aqui a gente não, pelo menos na maioria dos estados, não neva, a gente não sente um frio tão rigoroso, o calor costuma ser mais denso. Agora, o que isso tudo tem a ver com equinócio? Vou pegar aqui a parte de cima que vai dar um exemplo melhor. Quando a Terra está inclinada mais assim, essa parte recebe mais luz. Então, os dias acabam sendo maiores e as noites menores. Então, o hemisfério norte passa mais tempo sendo iluminado, mais tempo com sol, com luz, iluminação, e menos tempo de escuridão. Enquanto no sul vai estar ao contrário. Quando ela está inclinada mais assim, quer dizer que as noites vão ser mais longas, vai ter mais tempo de escuridão e menos tempo de dia. E aqui no sul vai estar ao contrário. Então, os equinócios são quando ela está em um ponto em que dia e noite são iguais. Essa parte da Terra passa 12 horas com luz e 12 horas na escuridão, nas trevas, na noite. Então isso é o que a gente chama de equinócio, quando ambos estão iguais.
dia e noite, luz e escuridão estão iguais. Então nós temos isso 2 momentos do ano, o equinócio de primavera e o equinócio de outono, sendo o de outono quando a Terra está inclinando para as sombras naquele hemisfério. Então a partir dali as noites serão mais longas e o clima mais gelado, enquanto agora no equinócio de primavera é o contrário, quando ela está indo mais para a iluminação. Então a partir de agora os dias vão ser mais longos que as noites e o clima tende a esquentar. Não podemos deixar de falar também dos solstícios. O solstício é quando ela está no máximo de iluminação, no caso o solstício de verão, e o solstício de inverno é quando ela está no máximo de escuridão. A noite mais escura do ano é o solstício de inverno, enquanto o solstício de verão é o dia mais longo do ano. E em cada solstício também, a partir daquele ponto, no caso do solstício de inverno, os dias vão começar a ficar mais longos, mas não mais longos que as noites, mas ainda vão começar a ficar mais longos do que estavam, já que ele está no menor dia e a maior noite. E o solstício de verão, ao contrário, as noites vão começar a voltar a crescer, por mais que elas ainda estão bem menores do que os dias, né, que é o dia mais longo, mas ela vai voltar até chegar no equinócio, onde eles vão ficar iguais. Então o que a gente está falando hoje é do equinócio de primavera, quando dia e noite estão iguais. Como eu disse e como vocês deveriam saber, as estações do ano são contrárias do hemisfério sul e hemisfério norte. Então, enquanto lá é inverno, aqui é verão. Enquanto aqui é inverno, lá é verão. E a mesma coisa com outono e primavera. Então, o equinócio de primavera, aqui no hemisfério sul, ele acontece por volta do dia 21 de setembro, que vai acontecer domingo agora. Enquanto lá no hemisfério norte, ele acontece por volta de 21 de março, onde aqui nós estamos vivendo o equinócio de outono, eles estão lá comemorando o equinócio de primavera. E ao contrário agora também. Agora, em 21 de setembro, nós vamos estar vivendo o equinócio de primavera, enquanto eles estão lá vivendo o equinócio de outono. Então, por isso esse vídeo está saindo agora, já que nós estamos muito próximos do nosso equinócio de primavera. Então, quem segue a roda sul vai estar comemorando agora o equinócio de primavera. E quem está no norte ou segue a roda norte vai estar comemorando agora o equinócio de outono, Mabel no caso. Como eu sigo a roda sul, eu gosto de seguir as comemorações do clima que nós estamos vivendo agora, então eu comemoro Ostara agora 21 de setembro. Como eu disse, é a celebração do equilíbrio entre luz e escuridão. Ele marca também o renascimento da terra, onde os animais voltam a acasalar, as sementes voltam a brotar, o florescer da natureza, os animais saem das tocas, as flores começam a aparecer. Como eu disse, nós somos um país que está próximo da linha do Equador, então a gente não tem essas estações do ano tão marcadas, então a gente não sente muito isso, mas outros países podem sentir, e os antigos também, por não ter casa, também sentiam muito mais as estações do ano, muito mais fortes, então era muito importante para eles acompanhar e celebrar também essas mudanças. O equinócio de primavera é uma celebração de que você sobreviveu ao inverno, que para os antigos, sem toda a tecnologia que a gente tem hoje, toda a proteção, casa, luz, etc., era uma vitória muito grande sobreviver ao inverno rigoroso. E nós podemos também celebrar um inverno não externo talvez, mas também interno. Celebrar que você talvez tenha passado por um período difícil, um período de dificuldade, de introspecção, e você conseguiu sobreviver. A gente também comemora se esse é seu caso. Eu, como sou uma pessoa totalmente solar, normalmente no inverno eu fico mais para baixo mesmo. Parece que o universo conspira em acontecer algumas coisas. Então, realmente, para mim, é uma celebração de sobreviver. Como eu disse, é um dos sabás menores, tá? Então, para fechar um resuminho aqui, o Ostara é essa celebração. É aquele momento onde a natureza volta a florescer, os animais voltam a aparecer, sair das tocas. Como eu disse, em outros países mais próximos dos polos, isso é muito mais visível. Aqui a gente não tem isso tão nítido, a gente não vive. E também por conta das tecnologias hoje, de ter uma casa, de ter mercado para a gente comprar comida, a gente não sente isso que os antigos e pessoas de outros países mais próximos dos polos sentem tão forte, essa mudança das estações, né? Então,
realmente passar pelo inverno é algo a se comemorar. Se você sobreviveu, né? Se você conseguiu ter comida pro inverno inteiro, se você conseguiu não morrer de frio, não perder suas plantações. Na verdade, normalmente perdiam as plantações, os animais, mas sobreviver, passar por isso, é o momento de celebrar, porque a partir de agora essas dificuldades não vão ter mais, né? Os animais voltam a acasalar, voltam a sair, as flores, tudo, a agricultura, tudo volta a funcionar, as sementes brotam. Então, realmente, é essa celebração, principalmente da fertilidade da terra. Agora a terra volta a estar fértil. Então, realmente um sabá, é um dos meus preferidos, apesar de não ser o meu preferido, mas é um dos meus, talvez até o segundo ou terceiro, porque eu gosto muito de Lita e de Samhain, né? Lita é solstício de verão, então assim, é tudo a ver comigo, eu sou uma pessoa extremamente 100% solar, mas Ostara também é muito isso pra mim, é aquele momento de esperança que tempos melhores acabaram de chegar. Agora é oficial, quando a gente tava em Imbolc, a gente ainda tava com aquela esperança de que os tempos melhores estão por vir, a luz está voltando. E em Iule a gente tinha aquela esperança, só vai começar a melhorar, mas ainda vai demorar, vai ser devagar, ainda tem que ter paciência. Mas agora não, agora oficialmente, a partir de agora, os dias estão mais quentes, mais alegres, mais férteis, tá tudo muito feliz, as plantas saindo, os animais, vai ser só alegria, principalmente para pessoas solares como eu. A gente não consegue falar do sabá de Ostara sem falar da deusa Eostre ou Ostara, que dá o nome para o sabá. Esse nome, Ostara ou Eostre, vem aí, tem mais ou menos significado aí de luz da manhã, de amanhecer, aurora, a luz nascente. A palavra tem origem proto-germânica, austro, aqui eu posso estar pronunciando totalmente errado, que vem do proto-indo-europeu, posso estar pronunciando totalmente errado novamente, que significa brilhar ou luz do amanhecer, ou aurora. Esse radical também deu origem às palavras Eos, deusa grega da aurora, aurora, na mitologia romana, palavras modernas com ist, que significa leste, que inclusive é o lado que o sol nasce, em inglês, né? East, E-A-S-T, leste em inglês. Ou seja, o nome da deusa Eostre significa literalmente aurora, ou a que traz o amanhecer, conectando aí com o nascer do sol, o renascimento da luz, início de novos ciclos. Tudo a ver com o sabá. Eostre ou Ostara é uma deusa da tradição teutônica, germânica e anglo-saxã. Como eu disse, associada ao nascer do sol, à aurora, fertilidade e renascimento. E o seu nome deu origem a palavras modernas como Easter, E-A-S-T-E-R, que é Páscoa em inglês, e Ostern, que é Páscoa em alemão. Aqui eu posso estar pronunciando errado novamente, que eu não entendo de alemão. A principal fonte escrita dela é Beda, o Venerável, do século VIII, que conta que os povos anglo-saxões celebravam a deusa do Eosturmorhab, que significa abril. Com certeza eu pronunciei errado, porque eu não entendo dessa pronúncia. Com festivais em sua honra. Eu preciso explicar que estudando Ostara e Eostre, você não tem muitos registros dessa deusa. Na tradição germânica você tem alguns contos que foram passados oralmente e temos esse escrito do Beda, que não dá para ter certeza se foi inventado ou realmente era uma tradição, onde as pessoas depois associaram Ostara e Eostre como a mesma deusa, porém ambas quase não se tem registro, então fica difícil de saber se ela realmente tinha um culto pagão, pois não se tem registro desses cultos, mas é quase que um consenso de que realmente essa deusa existiu nas tradições teutônicas, germânicas e anglo-saxãs. Mas só para deixar esse aviso aqui, que realmente é difícil estudar Eostre e Ostara, pois não se tem muito registros, e o que tem, o principal aí, ele já é pós-cristianismo, tá? Só para deixar essa observação. Quais são os símbolos de Eostre e Ostara? A aurora, né? O renascimento da luz após a escuridão do inverno. Fertilidade, né? Sementes brotando, animais se multiplicando. Renovação dos ciclos da vida, esperança e vitalidade. E equilíbrio, né? Como eu disse, Ostara acontece quando dia e noite possuem a mesma duração. Agora, os mitos de Eostre. Novamente preciso fazer a observação de que esses mitos são recentes, posteriores ao período germânico antigo. E não temos como bater o martelo de que eles realmente são fiéis aos mitos antigos, pois
Não temos muitas fontes sobre isso e não dá para ter uma certeza de que foi uma história ali inventada ou não. Mas o mito de Ostara, você vai encontrar várias versões. Eu vou tentar dar uma resumida em algumas aqui. Acredito que a mais conhecida talvez seja uma que Ostara adorava a lebre, lebre era o seu animal preferido. Inclusive, em alguns registros a gente vai ter que ela tinha uma carroça que era puxada por lebres. Algo parecido com Freia, que depois a gente até vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a relação com outros deuses. E Ostara também gostava muito das crianças. E em um momento de primavera ela estava com crianças celebrando e um passarinho muito bonito teria pousado no seu dedo e ela, para entreter as crianças, transformou esse pássaro numa lebre para mostrar, né, chamar a atenção das crianças, entreter as crianças e transformou numa lebre aquele passarinho. E as crianças, né, adoraram tal. Só que aí foi passando as semanas e as crianças perceberam que a lebre não estava feliz, pois ela não poderia mais voar e nem cantar. E foram pedir para Ostara que fizesse a transformação reversa. Só que como já tinha passado algumas semanas, Ostara estava no dia, né, de Ostara, no Eostre, estava no dia, no equinócio de primavera, onde é o auge do seu poder. E depois ela ia perdendo o poder com o tempo e só voltava a estar no auge do seu poder na próxima Ostara, que é o próximo equinócio de primavera do outro ano. E aí ela tentou e não conseguiu reverter. Só que aí ela prometeu à lebre que quando chegasse Ostara novamente, né, o equinócio de primavera, ela transformaria de volta. Aí também a gente vai ter muitas versões. Algumas falam que ela conseguiu apenas por um dia, né, esse feito. E aí nesse dia o passarinho ficou muito feliz e botou vários ovos e decorou esses ovos e deu para ela em agradecimento. E depois, no dia seguinte ao equinócio de primavera, ele já voltou a ser lebre. E aí que a gente vai ter várias confusões, porque aí tem várias versões. Mas a maioria delas vão falar que essa lebre depois, Ostara gostou tanto, né, dessa forma de agradecimento, que ela pega essa lebre e pede para espalhar os ovinhos por todo o mundo. E aí você vai ter as versões que é nesse período do equinócio de primavera que essa lebre vai para o mundo espalhar os ovos para as crianças, esses ovos enfeitados, coloridos. Algumas versões também falam que ela nunca conseguiu transformar a lebre de volta em pássaro. Porém, a lebre, mesmo transformada, ainda conseguia botar ovos e aí enfeitava os ovos e distribuía os ovos às crianças. Outras versões vão dizer também que, na verdade, o passarinho estava com as asas ou congeladas, ou machucadas, ou danificadas, e Ostara teria transformado ele em lebre para que ele pudesse ter uma nova vida. Então, realmente, ele nunca seria transformado de volta. E algumas versões também vão falar que esse passarinho cantava muito bem e voava e era muito belo e chamou a atenção das crianças para ele, e Ostara, num momento de raiva, transformou ele em lebre. Essa versão eu acho a que eu menos curto, né? Não gosto de ver Ostara como essa deusa que faria isso com um animal por pirraça, por birra, por ciúmes. Não faz muito sentido com a energia dela, tá? Mas só para deixar aqui registrado, também existe essa versão. E algumas versões também vão falar que, em forma também de agradecimento à lebre, e principalmente nas versões onde ela não conseguiu transformar de volta em pássaro, teria desenhado a silhueta da lebre na lua para homenagear essa lebre que ajudou ela a distribuir os ovinhos por todo mundo para as crianças. Aí eu vou deixar uma imagem aqui que realmente a lua possui umas manchas que lembra muito a silhueta de uma lebre ou de um coelho. Eu acho que aqui você já, se até agora você não fez um paralelo, agora é o momento de você me falar: poxa, mas isso tá muito a cara da Páscoa. E sim, a Páscoa ela é 100% inspirada no festival de Ostara, o festival pagão Ostara. Então, a Páscoa, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso também, mas a Páscoa pegou todos esses elementos do equinócio de primavera e colocou ali no seu festival de Páscoa. Então, os ovos, a lebre, flores e tudo mais. E coincide com a data do hemisfério norte, né? Que a Páscoa é comemorada ali por volta de 21 de março mesmo. Agora, o porquê que a lebre é tão importante no festival de Ostara e para a deusa Eostre? Por que ela tem tanta ligação? Qual que é o simbolismo por trás das lebres e coelhos? E principalmente essa ligação com a lua, né? Que ela foi grafada na lua. O que a gente sabe é que as lebres e coelhos provavelmente são um dos primeiros animais a aparecerem
a saírem da toca neste período. Além de que a gestação de uma lebre é aproximadamente 28, 29 dias, que é basicamente uma lunação. Além de que ela dá muitos filhotes, e a gente tem aí, basicamente no mundo inteiro, a lebre e o coelho como um símbolo forte de fertilidade, justamente por conta disso. A gestação dela é rápida, são muitos filhotes, e ela pode aí, a cada 28 dias, ter uma nova gestação. Então, ela é o símbolo de Ostara. A lebre, o coelho, é o símbolo do equinócio de primavera. Agora, e os ovos? O ovo ele é o arquétipo universal da criação. Contém em si o potencial de toda a vida. Nas tradições germânicas, pintar ovos para Eostre era um rito de fertilidade, prosperidade e boa sorte. Inclusive eu pintei aqui o meu essa semana, ainda vou fazer mais detalhes nele, que não deu tempo, mas eu já deixei ele aqui para ilustrar. O dos anos passados eu não vou ter aqui, porque foram ovos que eu depois deixei na natureza, mas se é costume pintar ovos. Esse aqui no caso é de isopor e é um que eu vou conseguir guardar e depois eu vou explicar para vocês também o porquê que eu decidi dessa vez fazer um de isopor e não um orgânico, né? Mas aí como eram pintados esses ovos? Eles eram pintados com as cores e símbolos daquilo que a pessoa queria. Por exemplo, verde, a bênção da fertilidade, amarelo, prosperidade, vermelho, amor e vitalidade, azul, proteção espiritual. Também alguns mitos falam que o mundo nasceu de um ovo. Além de que acredita-se que naquela época os ovos eram uma das principais fontes de alimento daqueles povos. Então realmente ele tem todo esse simbolismo de nascimento, das coisas renascendo, de fertilidade, prosperidade, boa sorte, potencial de vida, né? Agora vamos falar um pouquinho, que eu falei que ia falar, comentar aqui um pouco da relação com outras deidades que temos aí Eostre. Como eu disse, tem Eos na Grécia. Ambas estão ligadas à luz nascente e à aurora, além de que o nome vem da mesma raiz indo-europeia. Só que Eos é uma deusa bem estabelecida na mitologia grega, enquanto Eostre aparece apenas uma vez no relato de Beda, no século VIII. Relação agora com Frigg e Freya. Alguns estudiosos sugerem que Eostre talvez fosse uma versão regional mais jovem e primaveril de Frigg ou Freya, por terem esse vínculo com fertilidade, maternidade e ciclos da natureza. Mas elas são deusas bem diferentes também, sendo Frigg uma deusa do lar e da família, ou seja, mais maternal, Freya do amor, da magia e da fertilidade, ou seja, mais sensual, e Eostre mais ligada com o renascimento da natureza e o equinócio de primavera principalmente. Alguns vão também colocar uma relação com Ishtar e Astarte, da Mesopotâmia e da Fenícia, respectivamente, que são deusas da fertilidade, da sexualidade, da guerra e, em alguns aspectos, da morte e renascimento. O nome Ishtar é muito parecido com Easter, que é Páscoa em inglês, mas essa conexão é considerada fraca do ponto de vista acadêmico. Porém, neopagãos e ocultistas modernos fazem esses paralelos aí entre elas, né, por todas serem deusas da fertilidade, dos ciclos, tem relação com a lua, com o renascimento, vida nova, mas tem uma grande diferença aí. Tanto Ishtar quanto Astarte possuem cultos atestados desde a antiguidade, enquanto Eostre não possui registros de culto direto, apenas referências linguísticas e a menção de Beda. Então, resumindo, a relação com Eos é mais forte por existir sim um parentesco linguístico e mitológico ali da questão de aurora. Ela pode ter sido sim confundida e talvez até mesclada com alguns aspectos de Frigg e Freya em algumas tradições germânicas, e as associações modernas com Ishtar e Astarte são mais simbólicas e espirituais do que históricas, até porque elas também têm aquela relação com a primavera. Agora falando um pouco da cristianização de Ostara. Como você bem percebeu, a gente já comentou, a igreja criou a Páscoa, que em inglês inclusive é Easter, que tem tudo a ver com o nome. Eostre escreve muito parecido, então preservou aí o nome, preservou os símbolos, né, de fertilidade, ovos, lebre, coelho. Pegou a data do equinócio de primavera também, mas adaptou ao contexto cristão, que inclusive tem tudo a ver com o clima de Ostara mesmo, né? A ressurreição de Cristo, né? Então, ele renasceu, assim como os pagãos comemoravam o renascimento da terra, a volta das flores, das plantas, dos animais.
a volta da vida, realmente o renascimento da natureza. Antes de nos aprofundarmos um pouquinho mais aí na parte da cristianização, vamos só dar uma fechada no assunto Eostre. Eostre é a donzela florida da primavera, senhora do equilíbrio, do renascimento da terra, dos ovos coloridos e da lebre lunar. Ela nos ensina que após o inverno sempre chega a aurora e que todo ciclo pode florescer novamente. Agora, para a gente se aprofundar um pouquinho mais da simbologia cristã da Páscoa, precisamos falar um pouco do deus Attis e do casamento sacrificial. Attis é um deus da Anatólia, ligado à vegetação, fertilidade e juventude. Ele está profundamente associado à grande mãe Cibele. O seu mito gira em torno da morte, castração e renascimento, assim como o ciclo das plantas, que morrem no inverno e renascem agora na primavera. Agora vamos falar um pouco do mito do casamento sacrificial. Eles têm muitas versões, mas a maioria sempre vai ter um núcleo central ali, que é amor, morte e renascimento. Vou tentar dar uma resumida. Attis era um jovem belo, amante de Cibele. Em algumas versões, ele deveria se casar com uma mortal, mas no dia do casamento, tomado pela loucura enviada pela deusa, ou em algumas versões, pelo ciúme dela, Attis se castra debaixo de um pinheiro e morre por consequência disso. O seu sangue seria o sacrifício e a transformação. Diz o mito que onde seu sangue foi derramado, brotaram flores e vida nova. De forma resumida, Cibele, totalmente desesperada, implora para Zeus e os outros deuses para que tragam a vida de Attis de volta. Porém, ele não volta totalmente humano, mas é renovado a cada primavera, representando a vegetação que renasce após cada inverno. Essa castração, morte e sacrifício é vista como um casamento sacrificial com a deusa. Attis oferece a sua virilidade em troca da renovação da terra. Agora, por que eu estou contando esses mitos? Qual que é a ligação dele com o equinócio de primavera? O festival de Attis e Cibele era celebrado justamente na época de equinócio de primavera lá no norte, que é em março. Aí nesses festivais tinha alguns simbolismos, O pinheiro, que era sua árvore sagrada, tornou-se sua árvore sagrada, representava seu corpo. Aí tem o dia do sangue, que diz que alguns sacerdotes se automutilavam e alguns até se castravam em honra a Attis. Inclusive eu já cheguei a ler que existem boatos que algumas pessoas realmente eram sacrificadas, tá? Mas fica como observação. Aí tem o jejum, lamentação, vigília, que significa morte do deus, e depois a comemoração da sua ressurreição, o renascimento de Attis, celebrando a vitória da vida sobre a morte. Então tem esse paralelo aí do mito de Attis com o arquétipo do deus que morre e renasce, como Osíris, Adonis, Dionísio. E a ligação forte com o equinócio de primavera, A sua morte, que é o sacrifício, o inverno, e a sua ressurreição, que é o equinócio de primavera, a nova vida, o renascimento. E o casamento sacrificial com a deusa Cibele, que é essa entrega total à deusa em prol de fertilizar a terra novamente. E aí eu contei tudo isso para quê? Para você entender como toda a Páscoa é inspirada em festivais pagãos do equinócio de primavera, pois os cristãos comemoram na Páscoa o renascimento de Jesus após sua morte, que se você pegar os mitos de Attis, você enxerga inúmeras semelhanças do Deus sacrificar, morrer e depois ressuscitar, renascer, uma vida nova, que é comemorado exatamente na mesma data do equinócio de primavera lá do norte, que acontece por volta de 21 de março. Então você vê que tem aí esse paralelo aí com Jesus Cristo, de descer ao mundo dos mortos e depois voltar para a terra e ser celebrado aí a Páscoa, enfim. Então quais mais são os símbolos de Ostara, desse festival? Além dos ovos, que já representa aí vida, novos começos, potencial, fertilidade, alimento, o ovo do mundo. As lebres e coelhos, que a gente já falou aí, que representa muita fertilidade, são os primeiros animais a saírem das tocas. O período de gestação é basicamente um ciclo lunar, uma lunação. As flores, que é o renascimento e a beleza da terra. Sementes e brotos, que são plantadas para depois a gente colher. Então também são as nossas intenções que vão ser plantadas agora para a gente colher esses frutos no futuro. Lá nos sabás de colheita, Lamas, Meibon. O equilíbrio também, já que temos luz e sombra equilibrados, dia e noite equilibrados. O masculino e o feminino, o material e o espiritual. E é o que você pode fazer interno também. É o seu momento de renovar, renascer, trocar aquilo que não te serve mais.
literalmente limpar as folhas caídas, né? A gente tem as árvores agora, as folhas que caíram já estão secas, a gente varre, a gente vai deixar bonitinho porque flores novas vão aparecer, folhas novas vão aparecer. Então é aquilo, nós como pessoas, né? Todo dia a gente toma banho, a gente se cuida, de vez em quando a gente vai a cada um tempo, corta as unhas, o cabelo, as coisas. Então a gente também tem essa manutenção interna, tá? O que você precisa fazer uma limpeza ali dentro para que você floresça, né? Não adianta você agora esperar que novas flores saiam se aquelas folhas estão acumuladas ali, né? Não vai ficar legal. Então limpar essas folhas, deixar esse é o momento de uma nova vida, de renascer, de você também plantar as sementes daquilo que você quer, plantar suas intenções agora. Inclusive eu vou falar mais pra frente, né? Como a gente fazer isso, como a gente ritualizar em Ostara. Então, como eu disse, você pode pintar ovos, você pode cozinhar, né, um ovo e depois pintá-lo com as cores das suas intenções, símbolos das suas intenções, ou se você quiser apenas comemorar, não quiser nenhuma intenção neste momento, você pode colocar cores e símbolos da primavera. Por exemplo, esse ovinho aqui, eu não sei se vai dar pra ver, eu acho que ele deve parecer vermelho inteiro, mas ele é laranja aqui na base, vermelho aqui no meio e mais rosadinho na ponta, que são as coisas que eu quero para os próximos meses. Então, o laranja para mim ele representa muito o sucesso, o vermelho aqui no caso vem como paixão, como a sexualidade, a sensualidade, e o rosa mais como amor mesmo, um amor puro. Então são 3 coisas que eu quero cultivar aqui nos próximos meses, eu quero colher essas coisas, então são coisas que eu vou estar plantando agora, sucesso, sensualidade e amor. E aí você pode fazer com as intenções que você quer, com as cores que você quer. A questão do ovo, que eu falei pra vocês, eu fiz agora um de isopor. Primeiro que eu adoro fazer as coisas nos sabás e guardar de lembrança, né? Eu sou muito, não é que eu sou contra, mas eu não gosto, eu me apego, eu não gosto de me desfazer, né, das coisas que eu fiz, então eu gosto de guardar. Como eu também não sou uma pessoa wicana, também não sou da bruxaria natural, eu sou uma pessoa da magia do caos, eu posso adaptar as coisas à minha vontade, eu prefiro guardar as coisas. Em questão dos ovos, eu vejo também que as pessoas falam que quando você pega um ovo, que a maioria das pessoas costumam cozinhar o ovo, pintá-lo com as intenções e depois colocar, inclusive eu já fiz isso porque eu sigo covens, né? Eu participei muitas rodas do ano em covens wicanianos. E aí deixar na natureza, deixar no vaso de planta. Só que assim, quando você deixa esse ovo ou plantado, ou na terra, ou ali na natureza, ele vai apodrecer. Então, não sei se seria bacana você colocar as suas intenções, deixar elas apodrecendo ali. Se você quer fazer o ovo cozido, eu vou indicar, não é regra, não é verdade absoluta, é a minha opinião, é que você deveria depois comer este ovo, você colocar para dentro as suas intenções. Ou se você quiser, faz em um ovinho de isopor, você pode fazer o seu próprio de repente com um biscuit, com alguma coisa, em formato de artesanato, e aí você deixar ali no seu altar, deixar em algum lugar que você vai estar sempre vendo, ou não, depende muito de como a magia funciona melhor para você. Se é algo que você sempre vê, ou você guarda para você colocar de enfeite no próximo ano, e aí vai da sua escolha, tá? Você pode também plantar sementes, pode ser literal ou simbolicamente. Então você pode realmente pegar as sementes e plantar neste momento, ou você pode realmente plantar intenções. O que eu aconselho? Faz os dois, planta uma semente e justamente coloca suas intenções ali. E aí você planta, você vai cultivar ali, e aí conforme aquela semente dar frutos, as intenções que você colocou ali também vão dar frutos. É aquela questão, né, da magia simpática de você colocou suas intenções na semente, a semente deu flores, então as suas intenções também vão dar resultados. Aí você pode fazer oferendas para alguma deusa de sua preferência que tenha a ver com esse momento, né? Como eu disse, aí a principal é Eostre, Ostara, mas tem outras deusas também ligadas com a primavera, como as já mencionadas, né? Ishtar, Astarte, pode usar também Freya, Frigg, você pode usar Perséfone, Coré, né? Que ela volta para a terra, Deméter também tem tudo a ver com essa parte, Flora, Green Woman. A deusa que você tiver mais intimidade aí, você pode ofertar flores, frutas, mel. Aí você pode montar um altar com cores alegres, com flores. Você pode também fazer banhos, escaldapés,
ou até aquele sprayzinho que você coloca flores na água e aí ele fica com a essência daquela flor, né? Com a energia, você pode usar para borrifar no ambiente. Você pode fazer uma meditação com uma dessas deidades, né? Se for fazer com Eostre, você pode pedir que ela abençoe seus novos começos. Vou fazer aqui um checklist rápido de algumas correspondências mágicas deste sabá. Então, cores: verde, amarelo, rosa, lilás, azul claro. Vou falar as minhas pessoais também. Eu costumo associar Ostara mais ao laranja, ao rosa, o vermelho um pouquinho também. As ervas: flores de primavera, camomila, margarida, lavanda. Cristais: quartzo rosa, citrino, água marinha, jade. Alimentos: ovos, pães, bolos de mel, frutas da estação, brotos. Elementos: terra e ar, fertilidade e renovação, que também tem a ver com os dois animaizinhos, né? Que foram transformados. Passarinho representando o ar e a lebre representando a terra. Tá, e onde está o deus e a deusa nessa época do ano, neste sabá? A deusa está no seu aspecto de donzela florida, né? Primaveril, jovem e brilhante, renovada após o inverno. O Deus Sol já está mais crescido, ele ainda continua crescendo com força e vitalidade, amadurecendo junto à Terra. E ambos estão em equilíbrio. Ostara é basicamente celebrada ainda em outras celebrações atuais, como a Páscoa, que eu já comentei, e também existem os festivais de primaveras em várias culturas, como Holi na Índia, Nowruz no Irã e Hanami no Japão. Possivelmente eu pronunciei tudo errado aqui, mas tá tudo certo. Bom, gente, é isso. Que Ostara nos lembre que todo ciclo renasce, que mesmo após a escuridão, a luz retorna, sempre. Que cada sonho, intenção e semente plantada agora possa florescer em abundância. Celebre a vida, a luz, a renovação. Agora eu queria deixar uns últimos recadinhos aqui. Sexta-feira agora, dia 19, às 18 horas, aqui neste canal, eu vou estar fazendo uma live ritual para vocês poderem fazer aí, acompanhar nas suas casas, tá? Se você tá vendo esse vídeo do futuro, esse vídeo vai estar salvo aqui na aba de ao vivo ou lives e também vai estar na playlist de lives, tá? Sobre o ritual. Então, quem quiser ver um ritual na íntegra, né? Tudo bem que a versão online ela é um pouco menor, né? A gente não consegue fazer muitas atividades, mas o ritual vai estar completinho aí, tá? E se você tá vendo esse vídeo antes de sexta-feira, você pode voltar aqui no canal, o vídeo já tá até lá como lembrete, você pode ativar a notificação de lembrete para você não perder. No domingo também, no próprio dia 21 de setembro, eu vou estar fazendo agora um presencial de um ritual de Ostara, onde a gente vai ter também as atividades de pintar os ovos e etc. E aí, se você quiser participar, também pode comentar aqui ou me procurar nas redes, tá? Lá no Instagram eu estou como o Fábio Din, a mesma coisa do nome deste canal. E aí, se você quiser participar, entre em contato comigo que eu te falo como participar. É aqui na região de Perus, em São Paulo, capital. Bom lembrar também que aqui é uma série de vídeos onde eu estou falando de cada sabá, estou falando da roda do ano completa e a gente começou em Samhain, então já tem o vídeo de Samhain, o vídeo de Yuli, o vídeo de Imbolc e agora este vídeo de Ostara. Eu esqueci de pegar o meu tambor, mas eu vou também finalizar aqui com um cântico, tá? Esse cântico ele foi composto por uma amiga minha, a Rose, e ele é um cântico que eu acho muito bonito. Eu ajudei também na parte da melodia, mas a letra é inteiramente dela. Então, só pra gente fechar aqui no clima, né? Aproveitando também que eu esqueci de dar esse detalhe, aqui no canal também tem muitos cânticos para celebrar Ostara, tá? Se você quiser, lá é só pesquisar aqui. Tem uma playlist, tem uma coletânea com vários cânticos de Ostara. Então, você pode achar nesse canal também os cânticos aí para você usar no seu festival de Ostara, para você celebrar sua Ostara, tá? Então é isso, espero vocês no próximo. Não esqueçam de mandar esse vídeo para as pessoas que precisam aprender mais sobre Ostara, de curtir, compartilhar, como eu disse. Considere se inscrever neste canal, tá? Para ajudar a ver os outros vídeos que nós já temos aí, dos outros sabás, dos cânticos, etc. Então, aquele beijo. A roda girou, e a primavera chegou. Eostre vem anunciando que o plantio dos sonhos chegou, que a força do sol fertiliza os desejos. Em nossas ações plantamos sonhos, paz e muito amor. Eostre vem trazendo alegria,
de um novo dia, muitas bênçãos virão, muitas bênçãos virão.